E aí? Vamos retornar, né? Agora nós vamos falar então da ferramenta mapeamento do fluxo de valor, que é o objeto nosso, né? Tudo aquilo que nós falamos hoje foi um preâmbulo para criar um contexto onde nós vamos entrar. Como eu falei, né? Existe aí uma preocupação, um aspecto que é de conciliar eficácia, eficiência e adaptabilidade. Para a gente falar sobre VSM, que está falando de valor, o que é interessante pensar? O que é valor? Valor não é aquela tagzinha, aquela etiqueta do preço. Não é o preço que a gente paga pelo produto. Não é isso que a gente está falando em valor. Isso aí é preço. Valor é tudo aquilo que o produto traz por um determinado valor, um determinado preço. Então, o preço daqueles produtos, né, hortigranjeiros e de produto para fazer uma comida é uma coisa. Agora, esse conjunto de valores que um chefe, ele insere, ele coloca, ele traz, e o próprio restaurante traz em um prato maravilhoso, é diferente. É aquilo que faz assim, uau, era isso que eu queria. Então, quando a gente pensa em valor, nós estamos pensando naquilo que a empresa oferece por um determinado preço. Então, o que está de fato trazendo valor? E aí nós podemos pensar no caso do cozinheiro. O cozinheiro está fazendo a comida, o que está agregando valor? Tudo aquilo que ele vai colocar na comida e que vai fazer o uau lá na comida. Mas ele está cozinhando e de repente ele tem que ir ao banheiro, ou ele vai atender um telefone, ou ele vai fazer qualquer coisa que não esteja diretamente ligado à produção da comida. Essas são ações, são atividades que não agregam valor para o cliente. E o cliente não está disposto a pagar por aquilo que não agrega valor para ele. Então, a identificação dos 7 desperdícios, ela contribui para quê? Para retirar tudo aquilo que não agrega valor para o cliente e que a atividade ou o processo de produção ele seja exatamente enxuto. Enxuto de quê? Enxuto dos desperdícios. E aí ele se torna mais importante, mais valoroso para o cliente. Tira aquilo que não agrega valor. Vamos falar dos 7 desperdícios. Então, os 7 desperdícios são o transporte, a espera, a superprodução, o processamento excessivo, o estoque, defeitos em retrabalho e movimento. Vou falar um pouquinho de cada um, eu vou só pontuar, né? O transporte, então a movimentação de material. Por exemplo, você tem um depósito que fica muito longe da área de produção. Tem que ir lá longe buscar o material para ser produzido. Esse tempo da movimentação do material, ou da ferramenta, ou da informação, ou informação em excesso, ou de execução desnecessária nessa questão de movimentação, de material, de ferramenta, de pessoas, né? Elas não agregam valor para o produto. Quanto menos transporte, ou se a gente pensar no transporte essencial, aí nós vamos reduzir um desperdício. O outro é espera. Então, tem um determinado procedimento que é feito e tem alguém que está esperando concluir aquele procedimento. Essa espera, esse cara ele está sendo pago para produzir e não para ficar esperando. Então, quando você tem o tempo, qualquer tempo que seja despendido em produtos, pessoas que está guardando material, está guardando informação, ou pessoas, né? Vamos imaginar tem que ter uma assinatura de alguém para um determinado documento. Aí esse cara, só ele que pode assinar, é muito comum isso no serviço público. Aí fica esperando. O documento do estágio, tem que esperar o diretor
assinar. Porra, uma forma diferente de fazer isso, né? Outro é a superprodução, produz em grande quantidade, muito mais do que é necessário. Produziu em grande quantidade, qual que é o problema? Estoque, capital que vai ficar empatado. Então, na questão da produção, por exemplo, tem que produzir na quantidade certa, just in time. Outra são os processamentos excessivos. São processos deficientes, com etapa redundante, desnecessária, ou está fazendo uma determinada coisa, o outro confere, o outro confere, o outro confere, por exemplo. Então, faça uma conferência eficaz em cada etapa, cada um conferindo essa palavra que eu ia falar, eficazmente, para reduzir a reconferência, por exemplo. Esse é um exemplo, né? Mas são os processamentos excessivos, as demoras nesse processamento. O outro é o estoque, nós já falamos até quando falou do transporte. Qualquer material, processo, até informação, que fique parado, ele está trazendo desperdício. Como eu falei, é capital. Aplicou o capital no momento inadequado, não precisava ter aplicado naquele momento, podia estar usando para o giro, para outras coisas, até para aplicar. Sobrou o capital, vai fazer a aplicação, ganha mais do que com o capital parado. Então o estoque é um outro desperdício que precisa ser eliminado. E o defeito do retrabalho, esse aí é um efeito, um desperdício desgraçado, porque é resultado de erro, de insatisfação, que vai levar à insatisfação do cliente, ou vai fazer com que o processo se torne mais demorado. Isso precisa ser muito bem trabalhado. A maioria desses desperdícios, eles estão relacionados às pessoas. Então precisa ter um treinamento, uma motivação, para evitar que esses defeitos continuem. E o movimento, que são movimentos desnecessários de pessoas. Isso aí está muito ligado à questão de transporte. Então você não está fazendo o transporte, mas as pessoas se movimentam. Então você tem uma estação de trabalho em que uma pessoa faz uma atividade e que a outra está lá do outro lado. Ela terminou aqui, um ou outro tem que ficar se movimentando para chegar até lá, ou a pessoa tem que se deslocar para buscar alguma coisa. Então toda essa questão da movimentação é desnecessária. Aqui eu coloquei um quadro em que mostra duas situações, uma situação tradicional e uma situação Lean. Eu tirei isso aqui de uma pesquisa, e aqui está mostrando a situação tradicional. Então o processo é todo em linha, o fluxo de trabalho, as pessoas inclusive um de costa para o outro, não sabe o que está fazendo, e aqui uma situação Lean, em que o fluxo de material, olha, você vê que há uma integração entre as pessoas. O layout, ele é um layout propício à redução de desperdício, propício à fluidez do trabalho. É isso que a gente tem que buscar quando está falando no Lean. Sair de uma situação não adequada para a produção e criar um ambiente ergonômico e mais adequado à produção e que reduza e retire os desperdícios desnecessários que o cliente não está disposto a pagar por ele, porque isso é ineficácia da empresa. E o cliente não vai pagar pela ineficácia da empresa, ele vai pagar pela eficácia. Daqui a pouco vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma respirada, que a gente cansa, né, cara? Eu não, mas eu sei que você se cansa. Vamos dar uma respirada. E eu vou mostrar um exemplo aqui de mapeamento de valor, para ver se a gente entende como isso funciona. Beleza?